Estamos apresentando Educação na Guaíba. Oferecimento Sicredi Previdência. Planeje seu futuro com o plano de previdência oferecido pelo Sicredi para seus associados. E Unimed Porto Alegre. Conheça os planos Unimed Porto Alegre. Um deles é perfeito para você. Voltando com a Educação na Guaíba, educação levada a sério. Nessa noite, conversando com o professor Cláudio de Musacchio. Ele é mestre em educação, está se doutorando na URGS em informática da educação. Ele é autor dos livros Psicoprofessor e Interdisciplinaridade e Pesquisa Científica em Sala de Aula. Professor Cláudio, nós falávamos do estímulo ao professor para que faça as coisas, para que use o laboratório, para que faça pesquisa em sala de aula. Mas eu me fascino muito pela ideia da interdisciplinaridade. Quando tu dizias, a gente pode pegar termos de biologia e pegar o pessoal da música, das aulas de música, mais o pessoal das aulas de literatura, e tentar que se construa um poema e esse poema seja musicado, e daqui a pouco nós vamos ter uma música para cantar nas 3 aulas. Exatamente. A questão da interdisciplinaridade é um novo contexto, quer dizer, não é novo, já existe a discussão da interdisciplinaridade desde a década de 70, e uma das professoras mais preocupadas com esse tema é a professora Ivani Fazenda, lá do IGP, lá da PUC de São Paulo, que questiona, reflete há muitos anos, reflexiona essa questão da interdisciplinaridade. Bom, mas o que vem a ser isso? Seria fazer com que os alunos tivessem a oportunidade de poder costurar as áreas fragmentadas do nosso ensino, quebrar um pouco o paradigma de dizer, o aluno vai entrar agora para estudar matemática, agora ele vai entrar na sala de aula para estudar geografia, agora ele vai estudar história. Como se a nossa cabeça fosse dividida em pedacinhos e a gente desse conta desses pedaços separadamente. Uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci chamou-se Luiz Roberto Lopes. Foi um fantástico professor de história, com quem eu tive a honra de trabalhar, e que tinha uma palestra em que ele associava os acontecimentos históricos com as manifestações artísticas e mostrava como essas manifestações artísticas de cada período histórico não eram coincidência, não era por acaso, mas eram muito mais ligadas à realidade sociopolítica e econômica que se vivia na época. Então, o professor fazia uma costura interdisciplinar. Exatamente. Ele se apegava a fatos históricos, mais os fatos artísticos, para fazer a emenda, para fazer a costura, né? Nós costuramos tudo na sociedade. Só quando a gente entra em sala de aula é que o sistema curricular separa isso tudo. Parece que fragmenta. Fragmenta. Então, o que nós queremos com o projeto Paideia, que é um projeto da iniciativa da Universidade Federal e que está sendo experimentado no Colégio Israelita Brasileiro, é que a gente coloque a interdisciplinaridade como um tema de discussão para os professores, colocando 2 professores em sala de aula, em áreas diferentes, para que eles discutam um determinado tema com os alunos. Os alunos percebem que o professor de química, de física, de matemática pode discutir assuntos em comum e os alunos poderem ter esses vieses diferentes do que está sendo discutido. Exemplo, você pode misturar, por exemplo, um professor de biologia com um professor de química, um professor de arte com um professor de línguas, um professor de história, você misturar com um professor de biologia e assim por diante. Sistema nervoso e eletricidade e condução elétrica é uma coisa que fica caindo de maduro. A interdisciplinaridade ela tem um outro forte compromisso, é que você faz com que o aluno construa conhecimento baseado nas relações que ocorrem nas áreas de conhecimento. E isso é um ponto positivo muito forte. A pesquisa científica em sala de aula, ela proporciona que você observe o que está sendo observado de vários ângulos. Esses ângulos podem ser áreas de conhecimento. Aí as costuras são mais fortes.
como se nós disséssemos, por que eu lembro de tais fatos na minha primeira infância? Por causa do cheiro do perfume da minha avó, por causa do cheiro das plantas, o feijão que a minha avó fazia tinha um cheiro que eu não consigo esquecer até hoje. Então, o odor é uma disciplina que, junto com o fato, e junto com o cereal, feijão, me junta tudo e forma uma interdisciplinaridade que a vida nos proporciona a todos os momentos, constituída de fatos, cores, movimentos, cheiro, todos os nossos sentidos envolvidos. A ideia é que o ensino não seja feito de maneira estanque. Estanque, fragmentada, cortada, picotada, né? Esse modelo cartesiano que a gente quer combater de alguma maneira, claro, sem querer exterminá-lo, mas querer fazer com que a gente possa ser mais interdisciplinar. E será que o Enem, que foi um exame que surgiu propondo tudo isso na teoria e que na prática foi uma outra realidade tão mais pobre, eu não me refiro só aos vazamentos, eu me refiro às questões pobres, às questões que não fazem nenhuma interdisciplinaridade, ou ainda os seus resultados não publicados, a sua nota numa caixa preta. Será que isso não desestimula todo esse trabalho tão bonito que vocês estão tentando? Olha, o que a gente está tentando fazer no Colégio Israelita é mostrar para a sociedade que é possível metodologias alternativas de ensino que estejam mais comprometidas com a construção do conhecimento e não com preparação do seu filho para um vestibular, preparação para um concurso público. Não é para isso que a gente educa os nossos filhos. Educa para que eles se transformem em cidadãos, para que eles tenham conhecimento das áreas que eles gostam de trabalhar, que vão trabalhar profissionalmente no futuro e que possam costurar as diversas ideias e diversas culturas que nós temos dentro da sociedade. Eu fico tão feliz de poder abrir esse espaço para um entusiasta da educação. Vocês não podem ver em casa, mas os olhos do professor Cláudio estavam brilhando quando ele falava dessa ideia. Professor Cláudio, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco. O Educação na Guaíba está à disposição. Esse programa foi criado exatamente para abrir o espaço para que se converse sobre os temas da nossa educação. Eu gostaria de trazer em agosto o resultado dos nossos primeiros trabalhos feitos nesse primeiro semestre sobre as interdisciplinaridades que nós estamos fazendo no colégio. Já está feito o convite. Muito obrigado. Obrigado Educação na Guaíba, a educação levada a sério. Na mesa de áudio, Daniel Zucco. No controle técnico, Eloy Lopes e Jefferson Gomes. O coordenador central é José Bittencourt e a produção executiva é de Sara Cunha. Segunda-feira nós vamos conversar com o ex-jogador, ex-treinador da seleção brasileira, ex-capitão da seleção brasileira, o Dunga do Internacional, da seleção brasileira, técnico, mas agora o Dunga do Instituto Cidadão, o Dunga com tantas ações sociais. Como é que foi a evolução? Vamos conversar com ele aqui no Educação na Guaíba. Segunda-feira nós vamos estar juntos novamente. Educação na Guaíba, a educação levada a sério. Apresentação Enio Kaufmann. Oferecimento Sicredi Previdência. Planeje seu futuro com o Plano Previdência oferecido pelo Sicredi para seus associados. E Unimed Porto Alegre. 40 anos. A nossa vida é cuidar da sua.